A Epístola de Tiago nos adverte para não sermos parciais com pessoas da classe social mais abastada que vêm à nossa congregação, nem dar-lhes um tratamento preferencial nos esforços de ganhá-lo. Se o fizermos, não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. No vídeo de hoje estudaremos a lição 4 da classe de jovens com o tema A Autenticidade contra a Parcialidade. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho de notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Também, aproveitando a oportunidade, eu quero louvar a Deus, agradecer o nosso Senhor pela vida de todos os nossos inscritos, desde o primeiro até os mais recentes. Alcançamos a marca de 1000 inscritos, na verdade já passamos de 1000 inscritos, e louvamos ao Senhor pela vida de vocês, pelo apoio, pelas intercessões. Continuem orando para que o Senhor nos abençoe ao falar a sua palavra aqui nesta plataforma. Vamos para a ministração da aula de hoje. O texto bíblico principal da lição de hoje está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Acompanhe a leitura. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. O resumo da lição diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. O texto bíblico principal e o resumo da lição já nos dão o norte, a tônica da lição de hoje. A Bíblia revela um Deus que ama a todos. A Bíblia apresenta um Deus que dispensa o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia a todas as pessoas, independentemente de suas características, independentemente de suas condições. Portanto, Deus desconsidera diferenças sociais. Deus não leva em conta diferenças econômicas. Deus não importa com a aparência das pessoas, com a cor da pele ou mesmo com a estética. Deus, ele ama a todos. A Bíblia apresenta um Deus que quer salvar a todos. A Bíblia revela um Deus que tem interesse em todas as pessoas. A palavra de Deus, portanto, nos apresenta um Deus que não faz definitivamente acepção de pessoas. Deus, ele não tem favoritos. O Senhor, ele não tem xodozinhos, ele não tem queridinhos. Deus não age com parcialidade. O juízo de Deus é sempre justo. O juízo de Deus é sempre com base também na sua misericórdia. E assim nós vemos um Deus que se apresenta na Escritura dessa forma, um Deus amoroso. No Novo Testamento, ainda temos a revelação do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, onde a palavra de Deus nos apresenta também Cristo da mesma forma, agindo assim com todas as pessoas, sem parcialidade, sem favoritismos, conforme a gente vai constatar na lição de hoje. Mas o assunto da lição é a autenticidade contra a parcialidade. O que é parcialidade? Vamos definir o que é parcialidade? Defina parcialidade com os seus alunos também em classe, quando estiver ministrando essa aula. Bom, parcialidade é julgar as pessoas com base na sua aparência externa. Isso é ser parcial, é fazer um julgamento, é fazer um juízo de valor com base naquilo que a pessoa apenas está vendo, com base na aparência externa das pessoas. No texto que é o texto bíblico base da lição de hoje, que está na Epístola de Tiago, no capítulo 2, recomendo que você faça a leitura do capítulo 2, especialmente do versículo 1 ao versículo 13, onde temos a base da lição de hoje. Estamos tratando sobre
a parcialidade, não devemos ser parciais e nem fazer acepção de pessoas, Tiago, ele usa o exemplo, a ilustração de duas pessoas que chegaram na comunidade, que chegaram na sinagoga, na congregação dos irmãos ali, onde ele escreveu esta epístola. E ele coloca, primeiro, uma pessoa que chega muito bem vestida, com vestes luxuosas, caríssimas, com anel de ouro no dedo, e também uma pessoa pobre que chegou com roupas simples, sem um anel no dedo. Essas duas pessoas, Tiago apresenta, nos mostra que houve um tratamento diferenciado. Houve um favoritismo à pessoa rica, à pessoa mais abastada, à pessoa que aparentemente chegou na congregação e com essa aparência de riqueza teve um tratamento também diferenciado, né? Um tratamento que levou aquela pessoa a ter preferência em detrimento da que não era, que pelo menos não estava aparentando ser uma pessoa rica. A pessoa entrou com anel de ouro, a pessoa entrou com vestes caras, demonstrando ali aparentemente ser uma pessoa de posses. Essa pessoa ela foi colocada num lugar de destaque na congregação. Essa pessoa foi colocada num lugar de honra ali na sinagoga. E Tiago observa que a pessoa pobre, ela foi colocada à parte. Se ela quisesse participar da reunião, do culto, ali ela deveria ficar em pé ou assentar-se no chão. Veja os tratamentos que foram dados diferentes. Veja como que uma pessoa recebeu um tratamento preferencial, como que a acepção de pessoas ela se manifesta aqui nessa passagem bíblica por esta ilustração. Tiago está dizendo que Deus não age com acepção de pessoas. O apóstolo está nos ensinando que se Deus, que é o Senhor de todos, o Rei da Glória, não fez e não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer jamais em hipótese alguma. No versículo 9 do capítulo 2, a Bíblia diz que quem faz acepção de pessoas comete pecado. Quem age com parcialidade, quem favorece as pessoas por conta de suas condições financeiras ou deprecia outras pela ausência de posses, comete pecado. Quando uma pessoa na congregação ela é discriminada por sua cor de pele, quando uma pessoa na comunidade cristã é discriminada por conta da sua condição social de pobreza, por ser menos favorecida, quem faz isso está cometendo um pecado grave diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas e logo Deus também exige, Deus ordena que nós também usemos de graça, de misericórdia para com todos e tratemos a todos de igual modo. Há um mandamento na Escritura Sagrada e Tiago está apresentando aqui este mandamento no capítulo 2. Depois nós temos que dar um tratamento justo a todas as pessoas e não um tratamento injusto. Esse tratamento injusto, desigual, ele não pode existir entre os santos. É dever do cristão tratar a todos com respeito e dignidade, independente de sua posição social, né, na igreja, ou mesmo no trabalho ou na família. Desse modo, não pode haver acepção de pessoas, nós não podemos discriminar as pessoas por serem ricas, por serem famosas ou por terem um status social elevado. Nós não podemos ter favoritos por conta de riquezas ou mesmo por conta da sua condição de poder em meio à sociedade, por conta da sua posição elevada na sociedade. O comentarista Beacon, ele nos traz uma informação muito interessante. Ele diz que
Anéis de ouro eram usados por pessoas nobres e senadores nos tempos do apóstolo Tiago. No primeiro século da igreja, usar um anel de ouro significava que aquela pessoa tinha uma posição elevada na sociedade. Ou ela era uma pessoa de influência nobre, rica, poderosa, ou também na mesma condição, mas exercendo uma função pública de senador no Império Romano. Um senador no Império Romano, um político, portanto, tinha e usava anel de ouro. Dessa forma, Tiago está dizendo que nós não podemos de forma alguma discriminar as pessoas por conta da sua posição social. Todos devem ser tratados de igual modo. Todas as pessoas, elas são vistas por Deus assim, de igual modo. E nós também. O terceiro subtópico fala de uma lei real. Em Tiago 2:8, ele menciona a lei real encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? Bom, essa lei real é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento real, essa é a lei real. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos aqui uma relação com Deus vertical e uma relação com os homens na horizontal. Desse modo, nós precisamos manifestar o amor de Deus para com todas as pessoas. Nós não podemos manifestar o amor de Deus, a misericórdia de Deus com partidarismo, com parcialidade. Nós não podemos exercitar essa graça e dispensar essa misericórdia para alguns e para outros não. A Bíblia não nos ensina assim. Nós precisamos de forma amorosa, misericordiosa, fazer com que todas as pessoas elas sejam acolhidas na igreja. Diante disso, nós precisamos nos certificar. Será se todas as pessoas que chegam à nossa congregação, ao nosso convívio, estão sendo bem acolhidas, bem assistidas, independentemente da sua condição social? E aqui nós não estamos de modo algum dizendo que nós precisamos dar preferência aos pobres. Não é isso. Deus não prefere as pessoas por condição social. Deus trata a todos de igual modo. Deus manifesta a sua misericórdia de forma igualitária, sem partidarismo, sem acepção de pessoas. Assim, a nossa posição de crente, de cristão, é valorizar o ser humano, não olhando para a sua aparência, não olhando para o seu anel de ouro, não olhando para a sua cadeira na sociedade, para a posição que ocupa, para o seu status. Precisamos olhar para o ser humano, precisamos olhar para a pessoa que está ali e que precisa da graça de Deus, da misericórdia e do favor de Deus. Assim, nós precisamos agir conforme a orientação da palavra de Deus. O segundo tópico da lição trabalha as consequências do fazer acepção de pessoas. E 3 pontos são destacados pelo comentarista. O primeiro é divisão, o segundo, julgamento, e a terceira consequência é a desvalorização do ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira consequência, que é a divisão. A acepção de pessoas, o favoritismo dentro da igreja, além de ferir um princípio divino, também causa sérias consequências, drásticas consequências na congregação, na igreja. Causa divisões dentro da igreja, ferindo, portanto, o princípio da unidade do corpo de Cristo. Desse modo, qualquer forma de preconceito e exclusão afeta essa unidade do cristianismo, essa unidade da igreja. Ninguém na congregação deve ser tratado com desprezo. Na comunidade da fé, ninguém pode ser elevado a uma posição por sua condição financeira, por ter mais bens do que outros. Na comunidade da fé,
no cristianismo, esse é o princípio bíblico, ninguém pode ser elevado a um cargo por conta da sua cor de pele ou por causa do dinheiro que essa pessoa possui. Jesus nunca fez essa diferenciação. Jesus, ele nunca discriminou ninguém, conforme nós vamos ver no segundo tópico da lição, no julgamento. Tiago 2, versículos 6 e 7, nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos, lembrando de que, naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. Jesus, segundo o texto de Isaías capítulo 61, veio exatamente para os pobres. E aqui não é um favoritismo aos pobres. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia quer dizer que as pessoas pobres, elas têm uma inclinação muito maior para ouvir a palavra de Deus. Os ricos, na sua maioria esmagadora, confiam na sua riqueza, confiam no seu patrimônio, nos seus bens e deixam de depender de Deus, enquanto que o pobre, ele na sua pobreza, ele vê-se a necessidade de buscar um auxílio divino, buscar em Deus socorro. E dessa forma, a Bíblia está apresentando aqui o Senhor com esse olhar misericordioso para com os pobres. Mas lembrando que Deus, ele ama a todos. Deus ama ricos e pobres. O Senhor Jesus, ele manifesta a sua graça a todas as pessoas, independentemente da sua condição social. Jesus, ele não discriminava as pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares. Olha esta expressão: sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha o que a Bíblia está dizendo. E quem fez essa constatação não foram os discípulos de Jesus. Observe que quem fez essas afirmações aqui foram exatamente os herodianos, né? E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Os fariseus, então, tiveram essa constatação a partir das pessoas que eles enviaram para estar com Jesus. E eles observaram o Senhor Jesus e viram em Cristo uma pessoa que não discriminava ninguém, que não fazia acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele estava entre os ricos e os pobres. Ele evangelizou as prostitutas, evangelizou os samaritanos, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Ele esteve com todos. Jesus esteve na casa de um publicano chamado Zaqueu, que era riquíssimo. Jesus esteve na casa de Levi, também publicano, que era rico. Jesus evangelizou o jovem rico, mas o mesmo Senhor, ele esteve com as pessoas menos favorecidas, com os pobres daquela época, com os enfermos daqueles dias. Jesus esteve com a viúva que deu apenas 2 moedinhas e ele observou aquele comportamento e verificou que a oferta daquela mulher foi muito maior do que a oferta dos ricos. Portanto, o amor de Deus se manifesta a todos, sem exceção. Vamos para o terceiro e último ponto da lição de hoje, que trabalha uma chamada à misericórdia. E aqui o comentarista nos faz refletir sobre agindo sem misericórdia, depois uma reflexão a partir da prática da misericórdia e a recompensa da misericórdia. Geralmente, quem pratica a acepção de pessoas, quem usa de favoritismo, geralmente, essa pessoa está visando granjear vantagens financeiras da pessoa que tem posses.
Essa é a grande verdade. Quando esse pecado é cometido, a pessoa está buscando alguma coisa de alguém. Quando o pecado da acepção de pessoas, do favoritismo é praticado, quem pratica quer algo. Ele busca um favor de alguém, busca vantagens, geralmente vantagens materiais da pessoa que tem condições. E é por essa razão que geralmente quem não tem bens, quem não tem posses, quem não tem uma posição elevada, geralmente essa pessoa ela é colocada de escanteio porque ela não tem, ela não tem o que oferecer de material, entende? Essa pessoa, quando ela não tem o que oferecer de bem material, ela geralmente é desprezada. Mas o princípio bíblico é que Deus valoriza não é o ter, Deus valoriza o ser. Se nós olharmos por essa ótica, por esse prisma, nós também teremos a visão do próprio Cristo, a visão do próprio Deus a respeito do ser humano, a respeito das pessoas. Olhar para o ser humano, olhar para a pessoa em si, e não olhar para o que ela tem nas suas mãos, ou o que ela está vestindo, ou o carro que ela anda, ou a fazenda que ela tem, ou a conta bancária que ela possui. Nós precisamos olhar para o ser humano ali. Se é uma pessoa rica, nós precisamos dar a ela a atenção igual à atenção dada a uma pessoa que não tem as posses que ela possui. Nós precisamos, dessa forma, com a mesma régua, medir a todos. Fazendo isso, nós estaremos usando de benevolência, de misericórdia e seguindo os mandamentos de Cristo. Porque foi assim que o Senhor Jesus ensinou. É assim que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Fazendo o contrário, não é praticar a verdade do Evangelho. Fazer o contrário do que a Bíblia diz não é ser cristão, não é ser um verdadeiro cristão. É fazer tudo menos ser cristão, porque a essência do cristianismo é o amor ao próximo. O mandamento maior é o amor ao próximo. Os 613 preceitos do Antigo Testamento, eles se resumem em um mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. E isso nós encontramos lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Olha só que profunda essa reflexão. Precisamos agir com misericórdia. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é o exercício da prática da verdadeira fé em Deus. Somente quem tem fé em Deus, somente quem nasceu de novo, somente uma pessoa que tem Deus na sua vida, ela exercita a misericórdia àqueles que não merecem a misericórdia. A misericórdia, ela é uma ação de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas também exercitem a misericórdia. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, o profeta Jeremias nos disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ora, nós, seres humanos, independentemente da cor da pele, da condição social, do dinheiro que possuímos, dos bens que possuímos, não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou e por essa razão nós não fomos destruídos. Da mesma forma como Deus usou de misericórdia para conosco, também nós, assim, precisamos usar de misericórdia para com todas as pessoas. A palavra misericórdia, como está na língua portuguesa, ela é formada a partir de duas outras expressões, de dois outros termos. Nós temos a expressão miseris no latim e o termo cordis ou cordia do grego. Cordia é coração e miseris é miséria. Coração e miséria agora estão unidos. Significa essa metáfora que o coração de Deus
nos alcançou no nosso estado mais miserável. Da mesma forma, nós precisamos agir com o coração misericordioso para com todas as pessoas, não importando a sua classe social, não importando a sua posição, o seu status. Nós temos que agir dessa forma. Praticando a misericórdia, nós receberemos misericórdia. Se nós agirmos com misericórdia, como recompensa, nós também alcançaremos de Deus o seu favor, a sua graça, o seu amor. Portanto, quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com o ensinamento de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Não permita que haja acepção de pessoas na sua família, no seu ambiente de trabalho e na sua igreja. Nunca, jamais despreze ninguém por conta da sua condição financeira, da sua condição social, ou mesmo por causa da sua pele, da cor da sua pele. Deus não olha para nada disso. Deus ama a todos. O amor de Deus é dispensado a todos de igual modo. De igual modo, todos nós estamos na mesma condição diante de Deus, sem exceção. Por isso, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus nos ama e Ele quer salvar a todas as pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor fortaleça você, que o Senhor te ajude, a sua casa, a sua família. Eu espero você na próxima lição, na lição de número 5 da classe de jovens. Até lá, Deus te abençoe.